O prazer é meu. Liberdade para falar, gozar e amar o sexo. Não há como falar de prazer e de sexo sem falar de corpo. E sendo mulher, não há como falar de corpo sem falar em liberdade. Muitas das minhas alunas da minha aula de dança Sensual Hip Dance buscam o domínio da dança para se sentir mais confiantes também na hora do sexo, e outras descobrem esse poder no caminho, aprendendo a dançar. E é por isso que hoje escolhi essa pauta de sexo, de prazer e de libido para a gente mergulhar aqui hoje. E assim, começamos o nosso Sensual Hipcast, onde você encontra doses de poder, conhecimento e inspiração para se sentir uma mulher livre, segura e, claro, rebolativa. Eu sou a Gabi Schultz, criadora da marca aula de dança Sensual Hip Dance, artista, professora e doutora em artes da cena, e criadora de conteúdos empoderados na internet. E hoje tenho duas super convidadas, super mulheres aqui, entendedoras do erotismo, do sexo, da libido, para nos trazer informação, conhecimento. Vamos lá, Luana e Renata, sejam muito bem-vindas, gurias, que coisa boa, que prazer gigante ter vocês aqui hoje pra gente trocar muito, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Quero começar dando a palavra para vocês. Rê, conte para nós quem é essa mulher leoa, quem é essa mulher maravilhosa que está na minha mesa hoje. Primeiro, o prazer é todo meu estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz com essa troca. Para quem não sabe, a Gabi também, né? A gente é amigas de longa data. Exatamente. E ela teve no meu podcast, agora rolou também esse convite. Eu sou eu, né? Eu sou essa mulher que tá aqui no friozinho, toda. Mas eu sou fotógrafa, sou modelo, também trabalho com rede social, né? Há muito tempo, desde 2015. E uma das principais atuações que eu tenho dentro dessa rede social é trazer essa liberdade feminina. Em você poder se expor, em poder falar de sexo, em poder falar de prazer, em poder falar sobre tudo que você quer, sem tantos receios e medos e pudores de julgamentos sociais. Então é isso, eu sou fotógrafo, sou modelo, a gente está sempre aí, tentando trazer liberdade e voz para mulheres. E quero de novo agradecer esse convite. Gratidão, meu amor. E Lu, fala um pouquinho, quem é Lu? Meu nome é Luana, eu tenho 20 anos, tenho a Libido Store, né, que é a minha loja, minha sex shop. Ela nasceu há uns 2 anos e desde então eu trago conteúdos para realmente levar confiança às mulheres. Eu sempre me considerei, sempre fui uma pessoa muito confiante. Uma menina, né, uma mulher muito confiante. Então eu queria levar esse autoconhecimento, esse prazer e essa autoestima para todas as mulheres. Foi aí que nasceu a Libido, né? Então a gente trabalha ali com muitos conteúdos em relação a toda essa questão sexual. Eu falo de sexo e sempre falei abertamente, sem ter nem vergonha de nada, sabe? Inclusive vamos falar muito aqui, né, sobre vários assuntos. Eu também dou mentoria de empreendedorismo e marketing para outras empreendedoras que estão iniciando agora, né, com essas experiências que eu tive durante a minha vida. E também digo que eu sou influenciadora nas horas vagas, porque eu faço bastante parceria, sim. Todo dia, praticamente, é uma parceria diferente. Mas eu levo mais como um hobby, né? Não como um trabalho mesmo. E também sou leonina com ascendente em aquário. Olha, adoro. Eu amo. Eu sou E você, aquário. Eu sou aquário com ascendente em aquário. Minha Vênus em aquário. Eu sou Tudo Sagitário. aquário. Tenho 6 planetas. Aquário? Aquário. Só, tipo, a minha Vênus é em aquário, mas a minha lua é em gêmeos. Mas você sabe muitas Meu coisas, Deus. né? Eu sou Sagitário com lua em gêmeos. Ai, eu amo. Com lua em gêmeos não, com ascendente em gêmeos e lua em escorpião. Olha, Bem, é do escorpião bem que vem. poderosa. E eu gosto de perguntar as idades. Rê, que idade tu tem? Eu tô com 25 também. 25, 20. 20. Uma Porque neném. é legal Eu não quando... tinha falado. Não sei. É que acho a que pessoa eu fala assim, falei, ou não, acho que as eu falei experiências isso, da né? minha vida. E quantas tem mesmo? A menina é Eu amo. rápida, a menina Ai, é nossa, já brava. vivi tanta E coisa eu, que eu nem Gabi, sei. cedo. E eu, Gabi, tenho 29. sim. Tô na frente de você. 29 de pura 29 beleza. de pura beleza. É a doutora, né? É doutora, respeita. Garotas, quando eu quis trazer esse papo sobre sexo, prazer e libido, eu fiquei assim, ó, dando voltas na minha cabeça. Por onde a gente vai começar a abordar para que a gente não caia somente num lugar comum? Eu vejo vocês duas como pessoas que tentam desmistificar. E também, como eu vou dizer, eu vejo muita abordagem assim, com gracinha.
né? E eu acho que vocês levam o sexo muito a sério, né? Como uma bandeira, né? O prazer. E eu me identifico com vocês por conta disso. É claro que o sexo também tem comicidade, também tem a diversão, mas eu tenho certeza que hoje a gente vai ter um papo sério sobre isso. E pensando nisso, eu pensei, como eu posso ser com o outro, né? Se não antes eu ser comigo, né? Aquela coisa, como eu vou ter o prazer com o outro, eu preciso ter antes esse prazer comigo. Então, o primeiro tópico, pra mim, tem que ser masturbação. É impossível, acredito eu, de falar de prazer com o outro sem a gente ter esse olhar pra nós mesmas. E a masturbação, ela é um grande tabu, ainda, falar sobre isso. E a gente também pode pensar que ela ajuda tanto na autoestima e nessa conquista de autoestima e também, posteriormente, na conquista do outro. Então, eu queria deixar um pouquinho livre para a gente falar sobre essas experiências, sobre histórias que vocês já ouviram, qual é o depoimento de vocês em relação a esse assunto, começando pela Rê, e depois a gente termina com a Lu, inclusive... Spoilers, ela vai nos mostrar aqui grandes surpresas, grandes segredos. Ela tem uma bolsinha. Sacode a bolsinha aí, Bolsinha Luana. mágica. A bolsinha mágica. A bolsinha do mágica. prazer. Coube tudo aqui. O que será que tem naquela bolsinha? Bom, Prática, hein? Já Vocês- gostei. vocês vão saber já já. Rê, conta pra mim um pouquinho. Quando o tópico é masturbação, o que tu nos traz? Trago que primeiro é autoconhecimento, né? Eu acredito que a chave do prazer, tanto próprio quanto do próximo, é autoconhecimento. Porque a partir do momento que você consegue conhecer seu corpo, consegue se sentir, se tocar, quando você tiver uma experiência com outra pessoa, você já vai saber conduzir. Porque mulher tem muito disso, né? A gente cai um pouco nisso também de reclamar. Ai, porque o homem não sabe chupar. Ai, porque o homem não sabe fazer nada. E você sabe? Você sabe o que você gosta? E aí a gente vai para outro lugar, né? Que é esse lugar social de repressão, que a mulher, quando ela vai se descobrindo, quando tá saindo da pré-adolescência para adolescência, que os hormônios estão começando, que você começa, né, a sentir coisas, tudo não pode. Não pode se tocar, não pode se sentir. E eu acredito que um grande diferencial na minha vida de ter essa liberdade sexual, de falar com tanto prazer sobre isso e querer levantar essa bandeira, é porque eu tive uma mãe que foi totalmente aberta a isso, assim. Não uma incentivadora ao sexo, vai lá transar, vai se tocar. Mas ela chegou quando ela sentiu, né, que eu tava numa certa idade, uns 12 para 13 anos, e ela falou, olha só, vamos conversar? Né? Sinto que, né, Abriu seu essa corpinho porta. tá mudando, você tá na escola, você, né, já quer dar beijinho, vamos entender como é que vai ser isso. E a minha mãe é uma pessoa super simples do interior, assim, bem nene, eu sou de Juí, então imagina, né, uma cidadezinha. Eu nasci numa cidade, Gabi, de 13 mil habitantes. Então, quando eu vou pra lá, eu sou um ET, assim, né? É quase uma alegoria da cidade, é muito É um engraçado. Chama acontecimento. atenção. É um acontecimento, tem quem fique assim, tem quem fique chocada, assim, pegando um crucifixo, jogando, sabe? Mas minha mãe mesmo, sem ter tido isso da minha avó, porque minha avó falava que se ela sentasse no banco que um homem sentou, ela engravidava, assim. Então, eu acho que justamente por ela ter sido tão reprimida que ela quis me dar essa liberdade. Então, eu comecei a me tocar muito cedo, porque minha mãe falou, você tem que se tocar, você tem que descobrir o que você gosta, o que não gosta. Antes de você transar, antes de você ter sua primeira relação, você tem que saber o que você gosta. E Então, ainda é uma descoberta perpétua, com certeza. né? Porque a gente muda muito. A gente vai mudando. O tempo todo. Exatamente, todo, né? exatamente. Tanto sozinha quanto às vezes com parceiros e parceiras que você conhece que te dão um bom assim, você fala, meu Deus, agora eu descobri que eu gosto disso. Eu sou assim. outra pessoa. Eu sou outra pessoa. E foi muito mágico, assim, porque eu lembro que eu já senti estímulos, eu andava muito a cavalo. Eu sentia estímulos já no meu corpo, mas quando eu comecei a controlar esses estímulos e realmente tocar meu corpo, deu um boom. E daí, obviamente, eu era bem novinha na escola, né? Eu queria conversar com as minhas amigas, a maioria já tinha namorado, já tinha transado. E foi um choque pra mim, porque nenhuma se masturbava, praticamente. Ou não diziam, né? Ou Porque não eu lembro diziam. muito dessa época de colégio, que era assim, ai, eu não. Eu não. Ai, não, que nunca. louca. Ai, que horror, nojo. que nojo. Ai, né? E eu vou dizer, eu acho que isso ainda existe. Não é uma coisa superada, né? Tem muitas mulheres,
eu não cheguei a falar no início, né? Mas eu fotografei mais de 500 mulheres. Trabalhei muito com Olha que retrato, legal. com fotografia feminina. E fotografia feminina sensual. Então, a mulherada tinha que tirar a roupa e ia procurar justamente isso, né? Do autoconhecimento, do se ver, de se empoderar, de se sentir dona de si, se sentir poderosa, se sentir sexual, sensual. E muito também como um reconhecimento, né? Porque a gente vai mudando. Então, muitas vezes a gente se perde em quem a gente era, em quem a gente quer ser, em quem a gente tá sendo. E cada história que eu escutei, assim, de mulheres que não tiravam a camiseta na frente dos maridos, elas já tinham filho e transavam no escuro, assim. E eu ficava, não, senta aqui, vamos conversar. E aí, o que me ajudou muito também a me descobrir foi escutar histórias de outras mulheres. E foi perceber que, por mais que são criações diferentes, muitas vezes questões diferentes. Uma era a questão com a bunda, uma era com o nariz, uma era com o pelo do braço. Olha que interessante, a gente pode notar que a gente vai falar bastante sobre isso, um dos maiores obstáculos que a gente tem em relação à própria descoberta e confiança sexual de prazer é o próprio corpo, que é fonte certeza. de prazer. E aí tem o embate. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar nesse assunto, que é muito bom. E então, eu também senti isso, assim, que até o lance, né, de ver a vulva, de se tocar, a gente tem todo... Isso é muito social, né? Todo um padrão estético de... que se você não for perfeita, você não é merecedora do seu prazer. E cultural se você... religioso, né? Porque Total. por que os meninos são incentivados desde cedo com revistinhas pornô, né? E a mulher, enquanto isso, não é mencionada essa possibilidade de masturbação. E os meninos são incentivados. É por isso que quando eu digo assim, vou colocar aspas, né? Quando eu digo assim, o sexo não é dos homens, é que é tirar do poder e do domínio, da dominação masculina, a força do sexo. De que o homem que é sexual, que é viril, e que ele quase que precisa do estímulo. Ó, eu fazendo estímulo! Por isso que tem que ver o podcast também, ver, não só ouvir. O estímulo sexual, né? E a mulher fica onde isso? E a própria menina, e aí? Ela tem que ficar submetida, né? E vamos combinar, quando a gente vê os vídeos na internet que dizem assim, estão estimulando a criançada a ser sexual. Normalmente eles estão falando das meninas, né? Com certeza. Né? Porque as 100%, meninas... Sempre foi, porque os né? meninos precisam, né? O homem cai nesse lugar de precisar ser macho, de precisar ser homem. E ele ganha tanto estímulo e soberania e dominação que já nem se nota mais isso, já fica invisível, né? Então é uma questão cultural e que é plantada, assim, e que vem nos acompanhando até hoje. Pra falar de masturbação, eu não sei, tá? Mas eu acredito que se a gente pega uma menina hoje, talvez de 14, 15 anos, eu não sei se ela se abre ou se ela não é a mesma menina que da minha época de escola, que não, ou de 13 anos, não. E a gente sabe que não é bem assim, ou que não deveria ser bem assim, né? Então, assim como as jovens, as mais velhas também, né? Então, acho que elas estão mais agora se descobrindo, assim. Isso é um assunto que eu quero muito trazer também, dessa maturidade, também falar como é o sexo, como é a libido para essas mulheres. Que, como a gente disse, tudo vai se modificando, né? É uma questão perpétua, né? Eu acredito que as mulheres um pouco mais velhas estão se libertando porque elas já viveram dentro desse padrão, se submeteram e deixaram de viver o que elas queriam para viver o que gostariam dela, né? O que esperam delas. Exato. E aí chega uma hora que você vê que sua vida tá passando e você não fez o que você queria e você fala, foda-se, eu vou... Agora vai. Agora eu vou fazer. Eu vou fazer, entendeu? Eu não vou mais me submeter a isso, eu não vou mais ficar num casamento falido, que eu não tenho prazer, que eu não tenho atração, que eu não tenho cuidado. Porque isso também do casamento, né? Eu percebo que muitas mulheres, às vezes, conseguem se abrir com pessoas de relações casuais, né? Mas dentro do casamento com o parceiro também tem esse receio, Sim, né? sim. Tipo, como é que eu vou chegar pro meu namorado, pro meu marido e falar Pedir tal que coisa. eu gosto de 2 dedos e não de um? Como que, né? Como que a gente vai se O que descobrir? ele vai O achar? que ele vai achar, né? É Esse verdade. receio Medo de... mesmo, né? É o medo de ser a vagabunda também, né? Que é um grande estigma, né? Que é um grande Toda estigma. mulher sofre. E entra nisso, né? De você tocar o seu próprio corpo e você sentir prazer consigo e você ser dominante no seu prazer, e dominante no sentido de escolher como e com quem você vai sentir prazer, que você cai nesse estigma, né? Mulheres confiantes, mulheres donas de si, são jogadas para esse lado pra gente ser desacreditada, né?
perder credibilidade. Tipo, não sigam ela. Olha ali, ela não presta, essa Não anda menina, com você ela, vai não. querer... Não. Não anda com ela. Não anda com ela no Exatamente. recreio, não. E Lu, conta pra nós então um pouquinho da tua visão como especialista em vender, em instruir as suas clientes, as suas seguidoras, né, com produtos também que vão provocar essa explosão, né, de bem-estar e até de saúde. Esses dias eu vi você falando nas suas redes como isso já foi comprovado até cientificamente. Como é que é essa história? Sim, foi comprovado pela medicina, né? Uma revista, um artigo, na realidade, de uma revista lá dos Estados Unidos, The Urology of History, algo assim. Eles fizeram, os médicos, né, fizeram uma pesquisa e comprovaram que realmente os vibradores, eles provocam bem-estar para a mulher, tanto na questão psicológica quanto na questão emocional, mas eles também fazem bem para o nosso próprio corpo. Então, ali a questão do assoalho pélvico, a questão da dor vulvar, são várias questões e vários benefícios que os vibradores realmente provocam e que a gente já sabia há muito tempo, porém só agora isso realmente foi comprovado pela medicina, né? Mas a gente está aqui há muito tempo, há anos, né, vendendo os produtos e todo mundo descredibilizando, achando que não, que isso é safadeza, que isso é só produtinho ali para se divertir. Não, a sex shop, os produtos, eles existem porque realmente eles transformam a vida da mulher, e não só da mulher, como do casal, né? Então, até a questão da masturbação que a gente estava comentando, eu sempre, desde que eu era adolescente, eu considerei isso algo muito comum, algo muito normal. Eu nunca tive um tabu, tanto em relação à masturbação, quanto em relação à sexualidade, sabe? Sempre foi muito tranquila em relação a isso e achava normal a questão da masturbação. Todas as minhas amigas, enfim, coleguinhas também, faziam desde, sei lá, 14 anos. Vocês conversavam Conversávamos sobre isso? É uma muito. geração diferente. É uma geração diferente. Eu ia dizer, eu ia legal. Como muda, né? Legal saber, legal saber. É, tanto que hoje a maioria das minhas clientes são mulheres com a minha idade, com 20 anos. O meu público, de fato, são meninas assim mais, claro, depois dos 18 anos, né? Mas são meninas mais jovens, porque eu sempre senti falta, assim, de achar no mercado, sabe? E de conseguir ir atrás. Então, hoje eu sou um meio para que elas consigam chegar também e se satisfazer. Que legal. Né? Então... Eu amei essa parte, porque é real, né? Antigamente, sex shop era uma coisa bem, assim, pra casal, uma coisa pra... É que tu entrava pra até pessoa mais escondida, velha, assim. né? eu vejo, assim, Pra que... salvar o relacionamento, assim, sabe? Uma Isso. coisa, Apimentar o apimentar relacionamento. a Essa relação. frase é muito engraçada. Hoje em dia né? a gente trata muito mais a questão do autoconhecimento mesmo, né? Do bem-estar. Não aquela coisa assim bem escrachada que a gente vê ali na rua, escondido pra entrar, né? Que dá até um pouco de medo. Não, hoje em dia sex shop é algo livre, né? Tanto que meu futuro assim sonho é ter uma loja aberta, algo bem vivo, Escancarado. Escancarado, não aquela coisa assim escondida e que provoca medo e vergonha, sabe? Porque é normal, as pessoas têm que entender que é completamente normal falar sobre sexo, sobre masturbação, sobre sexo anal. E eu nunca tive vergonha disso também, porque as pessoas perguntavam, né? Ai, mas tu tem 18 anos, tu tem vergonha de falar sobre isso na Mas internet? a tua mãe tá te E vendo. a tua família, e os né? teus sogros, como que Né, que falam até pra mim mesmo, dançando, né? E sensual. É. E tua mãe e o teu pai, tu tem coragem de dançar na frente? Sim, sempre dancei na frente dos meus pais, inclusive. E tá tudo certo. Aí ninguém São nunca meus me apoiadores. questionou também. Ninguém nunca falou nada. Até compram de mim e tá tudo certo. Ai, eu amo. Maravilhosa. E eu queria saber, assim, as mulheres, as meninas que te procuram, elas têm uma preferência de eu quero usar os produtos eu mesma, Irene? Ou elas têm essa predileção por, eu e meu marido, assim, tu consegue descobrir essa fonte? Bom, a maioria compra pra se descobrir sozinha. Mesmo namorando, eu vejo que elas utilizam sozinha, sabe? Que elas gostam de usar tanto sozinhas ali no seu momento íntimo, quanto com o namorado. Então, é bem tranquilo pra elas essa questão de não ter nenhum tabu em relação a isso e deixar claro pro namorado não ter também. Eu até Sim. falo pra elas, compartilha esse post com ele, Legal, sabe? Quando é legal. algo interessante, assim, que...
direto eu faço posts que elas me pedem. Ai, porque fala sobre isso que meu namorado isso. Eu vou lá e faço um post, compartilha com ele. Pra eles já irem entendendo também sobre o assunto, né? E pararem com o tabu. E que isso também, eles são tão dominadores, às vezes, que eles pensam que o brinquedo sexual vai, tipo assim, ai, então ela não está satisfeita comigo. Isso né? acontece Tu vai competir muito. e não é sobre isso, né? É legal também que a gente tá num meio de mercado que mudou muito, né? Saiu aquela parada fálica, aqueles pirocões de A Lu borracha. tava falando sobre isso antes de gravar. Antes era só uns pirocões, era os pirocões, né? Eu acho que amedrontava mesmo os homens, né? Sim. Porque também tem esse, né? Tipo, botava ali do lado, assim, ficava aquela coisa. Querem saber uma comparação. engraçada que eu tinha uma vez, eu tava na faculdade já, mas era novinha, assim, 18 anos. Aí a gente fez um amigo secreto com itens de sex shop. Aí ganhei um desse tamanho. O negócio, assim, tipo, era descomunal. Não tinha nem como usar, entendeu? Mas eu peguei, na época eu era tão novinha, que ainda tinha umas polis guardadas no armário. Umas polis, que eu tinha deixado elas todas guardadinhas pra eu poder doar e eu não doei. Enfim, ia dar pra uma priminha, que no final até cresceu. Deixei ela todas guardadas. Eu não sabia onde socar, que a minha mãe ia ver. Botei dentro da piscina da Poli. Meu Deus, Amarrei da piroca. e escrevi assim, não mexer, piscina da Poli. Quem é que ia dizer não mexer piscina da Poli, né? A minha mãe viu e foi lá e mexeu. Ela mexeu. Ela deve ter achado bizarro Não, no meio sumiu, das bonecas. nunca me falou, sumiu. Um dia eu quis pegar um negócio pra ver se não dava mesmo pra usar. E sumiu, eu disse, não tinha mais nada na piscina. Eu, mãe, tu pegou o negócio. Ela, peguei, Gabriela, fiquei muito preocupada com aquele tamanho. Muito Com o grande, tamanho não daquilo. Mas também, né? Não, Gabriela, aquilo ali não, muito grande, eu sei, mas enfim, né? Tava Enfim, ali, mãe, é sumiu. botar só um negocinho ali. Dá pra controlar o que entra, mãe. Ó. E vamos mostrar, então, como são os novos brinquedinhos. Vamos, mostrar. eu quero ver. A gente tem demonstração hoje Eu, aqui eu, com a já, Luana. eu já vi que ela tem um que eu tenho em casa. Que É? eu sou Aqui, louca. né? Eu tenho. Esse porquinho? Ai. Esse porquinho é mágico. O nome do meu é Juvenal. Juvenal. E é comum as pessoas botarem nomes nos seus brinquedos, Ah, eu né? adoro botar nome. Eu tenho a Nina, eu tenho o Juvenal, eu tenho Florência. É sempre os nomes esquisitos. Sempre os assim. nomezinhos. Não, Tá, esse mostre aqui, cada um. Ele é o Abner, já começa com nome esquisito também, né? Abner. É o Abner. Ah, eu já beijei um Abner. Ele deu um... Mas Abner é o nome que tu botou ou o nome dele Não, mesmo? o nome É o dele nome dele mesmo. mesmo. É, eu Tá, respeito, minha assim, presente. o nome que ele chega pra mim, eu mantenho, O nome sabe? de batismo, É, né? o nome de Eu batismo, não troco. É o Abner. O Abner, ele é muito interessante porque ele pode ser controlado por um aplicativo de celular. Eu não baixei aqui agora pra mostrar pra vocês, porque, enfim, não deu. Mas tu controla aqui pelo celular os movimentos que ele vai fazer, que ele vai vibrar. Então, conforme o teu dedinho mexe aqui, ele vai vibrando. Então, essa parte aqui, às vezes, as mulheres ficam um pouco confusas, né? Como que usa isso, como que né? usa? O que entra dentro de ti, Parece né? quase um super absorvente, super obey. É. Um super bem, né? Então, aqui... Essa parte aqui, ela vai dentro do canal vaginal. Aham. Né? E aqui tu pode colocar ali mesmo na calcinha, assim, sabe? É o Bluetooth dele nessa ponta. Então, por isso que tem essa pontinha. Porque quando tu liga ele, vem uma luzinha aqui. Então, ele vibra nessa região. E aí, é muito interessante esse vibrador. O diferencial dele, realmente, é que tu pode usar num restaurante, no cinema. É algo adoro. mais Muito divertido, entendeu? É uma Eu experiência, assim, diferenciada. Vocês têm que pegar e Sim. fazer. Sério? Tem Onde? que fazer um programa aqui, com vibração. Já pensou? Imagina? Assim, tá... Seja bem-vinda! Próxima pauta, gente. Você já usou no restaurante? Não, no restaurante não. Foi Cinema. no cinema No mesmo. cinema. É muito interessante. Deve ter sido um ótimo filme. Foi. Ele é uma loucura porque ele vibra muito. Vocês Eu tava não com tão frio, eu nem entendendo. tô mais Ligar com ele frio aí. agora. Já Ai, senti. ele tá sem bateria. Ai, meu Deus. Ele tá sem Ah, e aí bateria. tu pode ir modulando ali. Tu vai clicando aqui Ou pra no controlar, aplicativo pra ou ficar no mais próprio fácil. aplicativo, assim, mexendo, que aí ele vibra. Além da vibração simultânea ali com o teu dedinho, ele tem 12 modos de vibração. E ele é o vibrador mais potente que a gente tem na loja, sem dúvida nenhuma. Ele é muito forte mesmo. Tanto que na primeira vez assim, eu me assustei, sabe? Te assustou? Ele é muito intenso. Ele vibra forte, Forte, assim. muito forte. Uma frequência. E aí tu pode usar E todos ele... eles tu tem na tua loja, né? Na Libido Store. Na Libido.store. Ai, que www.libido.store.
Aí, aqui tu pode usar tanto, né, pra inserir dentro do canal vaginal, quanto pra estimular o clitóris. Inclusive, a libido também tá tatuada em mim, Que porque amor. amo, né? Então, tu pode usar pra estimulação clitoriana. Já o PIG, esse sim tá vibrando aqui, e que tu pode dar o teu feedback. Esse eu amo demais. Ele tem 10 vibrações e ele é um sugador, realmente, de clitóris, onde tu encaixa aqui. E ele vai vibrando e tu tem um orgasmo muito rápido, é uma loucura. E eu digo assim que quando tu tá com preguiça, quando tu não quer muito estresse, quando tu não quer aquela coisa assim, é só relaxar, entendeu? Tu pega ele, coloca no clitóris, 1 minutinho, 3 minutinhos, pronto, Que vai deu. dormir, entendeu? Inclusive, É dá muito pra rápido. dormir agarrada nele, né? Assim, desmaiar. Isso, já fiz isso, Eu acho inclusive. muito prático, justamente porque eu acho ele legal para mulheres que também que não têm muito autoconhecimento Aham. do próprio Isso. corpo e que não têm conseguido chegar num orgasmo e ainda estão meio frustradas com isso. Porque aí Ele faz essa tu chegar rápido. frustração parece que você não consegue, daí elas começam a falar, não, eu consigo gozar, eu não consigo chegar no orgasmo. E ele vai fazer. Ele vai fazer. E aí Ele isso te jura. dá uma confiança até pra inchar, né? Também a parte ali do clitóris e tudo mais. Que depois que começa a circular mais sangue, né? De você já ter gozado 1 ou 2 vezes, você se tocar. E aí você consegue entender melhor o seu corpo. Então eu acho ele muito incrível, assim. Pra Isso. pessoas que estão com algum bloqueio, sabe? Porque ele Exatamente. se encaixa de um jeitinho. Legal. Ele É o jeitinho perfeito. Ele é queridinho, eu costumo ele é indicar, porquinho. realmente, pra todas as mulheres, eu digo que esse é o meu favorito da loja. E justamente pra essas mulheres que não têm facilidade pra chegar ao orgasmo, tentar um vibrador potente, né? Vai conseguir. E pontual também, né? E pontual, Porque às exatamente. vezes a gente pega um que ele é de várias regiões e aí cria uma confusão, você não sabe onde colocar primeiro, onde que esfrega. E esse não, ele é perfeitinho, encaixou ali. Eu sempre passo com lubrificante, você também, Sim, geralmente, né? É, todos os vibradores, quando eu vendo, eu já falo, né? Ah, Usa é? lubrificante porque... Eu não sabia, por exemplo. Sim, os vibradores usam lubrificante porque a experiência vai ser muito melhor. Então, tem diversos lubrificantes com sensações, mais naturais, com canabidiol na composição. É uma loucura. Tem muitas A gata que opções. quase não gosta. Tem muitas opções, mas eu sempre indico até pela questão do conforto, né? Sim. Na hora de usar, Fica macio, né? fica mais macio. Verdade, Todos aqui que eu verdade. trouxe, eles têm uma textura aveludada também, o que proporciona mais prazer e mais conforto, né? Aham. Uma sensação mais gostosinha, assim. E esse aqui, que eu trouxe também, Eu não ele... conheço esse, eu já vi, esse já. aqui, ele é muito legal. Esse é o coelhinho, parece um coelhinho. Parece um coelhinho, É um né? Ele é rabbit. muito fofinho. Uhum. Ele tem essas orelhinhas aqui que encaixam direitinho no clitóris também. Ah, ele fica Então, assim, aqui, tipo... Isso. Ele fica assim, no clitóris, vibrando ali. E tu também pode usar pra inserir dentro do canal vaginal sem problema algum. Ele também é de ponto G? Ele também tem esse... Sim, aqui, daí tu coloca ele assim, né? Assim, Pra cima né? que ele Com essa- alcança. Uhum. Aí também vibra muito, mega potente. Ai, eu quero ver. Ai, que legal. Ele tem eu vários também quero tipos de sentir. vibração, ele Ai, que delícia. vibra Ai, eu adorei de uma isso aqui. forma, Ai, ele tem depois uma vai mais carinha. forte. Gente, eu sou Sim. completamente Deixa eu apaixonada ver. por toys, bichinhos. Eu adoro os fofinhos. Eu Uau. sou desse time também, É. dos porquinhos, dos coelhinhos. Ai, tem um Fofinho, pinguinzinho né? que eu quero muito também, que eu Ai, acho um que amor. legal. Eu adoro, eu acho legal essa ideia também da masturbação ser uma busca de autoconhecimento, mas ser também um ritual seu, sabe? De se aproveitar. Porque eu sempre falo isso, já falei várias vezes no meu Insta. Quando a gente vai sair com um homem, a gente se arruma, a gente se produz, a gente se depila, a gente se perfuma, a gente passa óleo, a gente passa creme, a gente vira do avesso, coloca uma lingerie. E aí, quando a gente tá em casa e a gente vai se masturbar, a gente tá de roupão, pijama, acabada, desgrenhada, aqui, entendeu? Então, é massa ter essa ideia também de momento pra si. Vai se masturbar, cria um clima pra você mesma. Baixa a luz, bota uma luzinha vermelha, bota uma luzinha baixa, bota uma playlist gostosa. Usa um canabidiol, entendeu? Bebe um vinhozinho, passa um creme, se toca, se sente. Como se você tivesse, né, num ritual para um parceiro. Legal. Porque eu acredito que isso também, a partir do momento que você passa um creme no teu corpo, que você cria um clima, que você baixa a luz, que você toma um negocinho, você já tá se estimulando. Porque o estímulo, ele também, o prazer, ele não tá também só concentrado, né? Não é só penetração e não é também só essa região íntima.
onde tem pele, a gente tem prazer. Então, às vezes a gente fica com essa ideia que masturbação tem que ser, né, tipo, ali no ponto G, ou se não, tem que ser no clitóris. Mas eu acredito que quando a gente se toca, se faz uma massagem. E visualmente também, assim como a gente Mental. faz, como é que é o skincare, né? Tinha que ter o pussycare. É, Pussycare. momento de adorei vou usar esse precisa. termo. Mas isso é muito real, assim. E todo esse ritual, ele, quando ele vira um ritual, tu começa a depender dele, né? Tu quer mais, tu quer mais e mais, tu quer se descobrir Vai cada vez aprimorando mais. ele, né? Tu vai aprimorando, tu vai entendendo o que eu gosto, o que não faz sentido pra mim nesse momento. E tu vai evoluindo, né? Te entendendo mais. E o autoconhecimento, pra mim, ele tá muito ligado na questão sexual, mas também na questão financeira. Tá ligado na com questão do meu certeza. estilo. Então, eu tento me descobrir cada dia mais. É uma busca incessante mesmo, né? Pra gente entender quem a gente é. E a gente tá mudando o tempo todo, como a gente tinha comentado. Então, essa busca, ela nunca acaba. Mas tu, em todas as áreas da vida, estar buscando por se conhecer e descobrindo cada vez mais o que tu gosta e quem tu é muito interessante. E a parte sexual e o nosso corpo, nosso íntimo mesmo, a nossa intimidade, faz muito sentido, né? Com tudo isso. Tá muito... Eu não sei explicar muito bem, mas é como se fosse o interligado, né? princípio, É sabe? É, É o que início de tudo. Essa energia é a energia de pulsão de vida, a energia Exatamente. criadora, é a energia da abundância, da Uhum. fertilidade também. Então, tem tudo a ver quando tu fala de, até a questão da conquista dos meus objetivos, de Com dinheiro, nos meus negócios. Sim, porque dá toda essa questão de autoconfiança. Muda, né? Isso. Você muda, a sua Exatamente. postura muda, a sua consciência muda, a forma como você se expressa, a forma como você busca. Então, vai mudar. Quando a gente muda dentro, muda fora, não tem como, né? Perfeito. Exatamente. E uma coisa que eu tava pensando, relacionando com a dança, né? Por que as pessoas implicam tanto com essa questão de mas por que tu tem que dançar sensual? Por que tu tem que passar a mão no corpo? Por que tu tem que fazer esses movimentos? Isso aí deveria ser feito entre quatro paredes. Por Vocês que sabem isso? As pessoas falam. Agora que a gente tá debatendo também esses assuntos bastante no podcast, Aham. volta e meia tem uma pessoa que chuvinha, traz, mas eu não né? entendo por quê. As pessoas querem saber por que a dança precisa ser assim, com esse tom erótico. Por quê? O que elas estão dizendo também, né? Por que tu precisa falar disso, Sim. né? Por que tu precisa tornar isso explícito? E eu digo, porque é privado, é proibido. Se não fosse tão cheios de tabus, de regras e desses 1000 véus em cima, talvez eu nem quisesse dançar assim. Sim. Nem Não precisaria. não precisaria. Então, Não teria nada a quebrar. exatamente. Então eu penso, é algo que é preciso, né? Por que eu danço assim? Porque eu preciso reivindicar esse poder, esse erotismo. E falar de masturbação e falar de sexo é a mesma coisa, né? Por que você precisa dançar assim? Faz isso, a tua intimidade é pra ti. Poderia ser, mas ela foi usurpada de mim. Sim. Ela foi usada, né? Então eu preciso tornar isso público. Eu preciso botar foco nisso. Falar sobre masturbação e sexo, precisamos botar foco e luz nisso. Assim como outros tabus, a gente começou pela masturbação e eu quero trazer que outros tabus ainda estão aí guardadinhos e que a gente agora vai começar a trazer à tona, né? Botar fogueira. Vamos botar aqui, ó. Botar essa fogueira aí no meio. Que outros tabus vocês gostariam de explicitar hoje? Luana, vamos começar pela Luana, então. Então, o que eu vejo assim como mais forte ainda, porque como eu lido bastante ali com as mulheres dia a dia, convivendo e conversando sobre essas questões que são tabu, eu vejo que a masturbação já tá mais tranquila, pelo menos ali, sabe? Onde é o meu ambiente mesmo. Mas um assunto que ainda é muito tabu é o sexo anal. Eu sabia. Do Tu you sabia? like Tu sex sentiu? anal? Tu sentiu Eu que ela ia vir? Veio uma energia de sexo anal, assim. Tava vibrando. É que é muito tabu ainda. É muito tabu. E Como tu tem lidado com isso, assim? Como tu tem descortinado essa questão do sexo anal nas suas redes, com as suas clientes? sim, há 2 semanas atrás, eu resolvi que eu ia fazer Semana do Sexo Anal. Adoro. Onde eu só falei sobre sexo anal, assim, a semana inteira. Trouxe fatos históricos, trouxe curiosidades, trouxe dicas, trouxe experiências. Conta um pouquinho pra gente nós, eu já quero troca- saber fatos históricos. Fatos Eu também fiquei históricos. curiosa. Históricos? Sim, não, é que o sexo anal, ele não teve um momento assim, ele surgiu, né? Nesse Agora ponto, você também pode Agora lá. você também pode. Nasceu o sexo anal. A primeira pessoa que fez foi aquela. Não, isso não existiu.
O sexo anal, ele nasceu como nós nascemos, ele sempre existiu, só que muitas vezes acobertado, né? Então, os gregos, por exemplo, eles faziam muito sexo anal entre homens e homens, e homens Veio e aí mulheres. o nome do beijinho grego? Exatamente. O beijo grego veio dessa época. Depois também, ali na Idade Média, a mulher, ela era virgem, né? Ela tinha que casar virgem. E para tirar a vergonha dela, no primeiro dia de núpcias, que era uma noite assistida, a mulher, ela casava virgem e a primeira noite era assistida. Tava todo mundo ali em volta olhando ela perder a virgindade. Era bem assim. Pra saber que era virgem Pra saber mesmo, que né? era mesmo. É, na Idade Média. Tinha coisa, que né? comprovar, né? E o que aconteceu? Aí, pra tirar essa vergonha da mulher, elas faziam sexo anal na primeira noite. Isso, Entende? tirava a Será que vergonha? elas tinham uma iniciação Pra- antes disso? exatamente, qual que é o ponto? Naquela época, o sexo anal era bem mais tranquilo do Entendi. que hoje é perder o a contrário, virgindade. né? Hoje é o Né? contrário. Tipo, tu vai ficar com mais vergonha Hoje ainda, é bem ao provavelmente. contrário. Mas naquela época, a virgindade ela tinha um peso social muito forte, que hoje já Entendo. não tem tanto, né? Uhum. Naquela época era muito mais pesada essa questão de perder a virgindade, de casar virgem. Casta, né? Da pureza, Isso. né? Então, eu discuti assim com elas em relação a tudo isso e foi muito bacana. E eu vejo que elas mesmas sabem muito tabu e medo, principalmente medo da dor, medo da questão. Eu acho que o principal rolê do medo é... Dá pra falar termo... Tem algum bloqueio Cocô? aqui? Eu ia falar assim, tipo, cagar o pau, sabe? Sim. Eu acho que é o É. principal medo, assim, Sim. tipo... Aí, como, olha aí, o boi bonitinho. Cocô. como cagar o pau? Muito fofa, né? Entendeu? Porque eu não sei quando que foi criado isso, né? Desse medo. Porque quando você tá... Gente, é um cu, sabe? Tipo, não sei o que você tá esperando. normal, assim, né? mas Sim. pode acontecer, sabe? Mas Lide com isso. lide com isso, né? Então, Você quer? você quer, você sabe o que tem dentro, você sabe as consequências, pode ir de muito prazer pra... Entendeu? Mas eu sinto que é meio que isso, assim, medo da dor, porque também masturbação anal não é uma coisa que se fala. Uhum. Eu sempre com os meus parceiros eu falei, sabe, tem que fazer uma massagenzinha antes, não é chegar e entrar, sabe? Sim, porque Ei, ele vai não. fazer o movimento contrário, né? Se tu chegar Exatamente. chegando, né? E ninguém fala sobre massagem anal, né? Sobre masturbação anal. Elas vêm perguntar pra você também dicas de como soltar a musculação anal, assim? Sim, elas perguntam. E durante essa semana a gente tratou muito sobre essa questão, né? E eu vejo que muitas têm vergonha de pedir para tocarem. Ai, o que ele vai achar, o que ele vai pensar, toda essa questão, sabe? É tudo muito escondido, assim, muito medo mesmo. Então, nessa semana a gente tratou muito sobre dicas e elas... Ah, agora eu vou começar. Até Legal. trouxe um Eu produto novo pronto, assim, que é um kit pro anal, pro primeiro anal, Porque pro melhor normalmente anal os da tua homens vida. querem. Quase que Querem, esperam, assim. Querem, Quando né? que ela vai? Eles querem. Eles Eles querem. pedem, né? Eles Eles querem pedem. muito. Ai, por favor, pedem muito, mas tem que lidar com as Inclusive, é um consequências poder e da conversar, mulherada, né? hein? Eu acho que tem uma dominação de poder no sexo, que quando tu conhece teu corpo e tu sabe o que a pessoa quer de ti, e tu sabe o que tu pode dar, o jogo virou, sabe? O jogo virou. Está Quem nas dá as minhas mãos. cartas agora, sabe? Tem isso, assim. E eu acho muito gostoso esse poder de você conseguir, que é o lance da dança também, Aham. né? Quando você consegue se movimentar, se expressar, tem um poder que sobe. Você tá sendo dominante ali com o seu corpo. E você não precisa oprimir a pessoa pra dominar, mas a pessoa se rende a esse poder, né? Então no sexo Sim, também tem isso. é muito gostoso. Ai, olha isso. É muito gostoso. Muito gostoso. E o que mais, além do sexo anal? Que outros tabus, assim, a gente ainda tem? A gente falou de masturbação, a gente falou de sexo anal. Que mais? Eu acredito que tem um grande tabu sobre. Olha, eu, né? Sempre trazendo. Mas Eu sobre até já relacionamentos não monogâmicos. Achei que tu ia falar sobre isso. Porque eu conheci muitas mulheres, inclusive eu, que queriam fazer homenagem, que queriam
ter 2 homens, principalmente isso, né? Porque a mulher não pode falar que quer ter 2 homens na cama, né? Quando se fala em homenagem, é 1 homem e 2 mulheres. É o casal que chama uma Exatamente. terceira Normalmente mulher. é isso que os homens vão achar legal, né? É. Vamos fazer o contrário agora? Não. Mas Aí eu que não tá. quero. E se eu falar que os homens gostam também de dividir a mulher com parceiros, só que tem um tabu social tão grande que eles ficam reféns de não poder admitir também que eles sentem prazer em ver a mulher deles sentindo prazer com outro homem. Então é muito difícil, às vezes precisa de muita confiança. E na maioria das vezes também é mais fácil eles abrirem isso para uma parceira fixa que não é esposa, que não é namorada. Porque como é que ele vai conviver Sim. depois com isso? Entende? Sim. Como é que eu vou apresentar para minha família se eu transei com ela e com um outro cara junto? Onde que a minha masculinidade fica nisso? E esses relacionamentos não monogâmicos, eles vão além de relação, porque muitas vezes também é mais sobre sexo, sobre prazer a 2, a 3, a 4, a 5, né? Cada um com os seus. Mas não é só sobre relações, eu vejo que é muito sobre sexo e às vezes também sobre fetiche, né? Sobre realização de um fetiche. Porque homens têm vários fetiches. Eu adoro o mundo BDSM, né? Eu sou apaixonada. Mesmo sendo bem baunilha, assim. Adoro tudo bem baunilha, Bem sabe? baunilha. Você sabe esse termo? Não. É um termo do BDSM para pessoas que são praticantes, mas de forma leve. Entendi. Tipo, gosto de ser Soft. enforcada, mas não vai Mas me não matar. tanto. Gosto de tomar Tranquilo uma mesmo. chicotada, mas não vai me cortar a pele, sabe? Entendi. Então, você transita por esses caminhos do BDSM, mas de uma forma mais soft. Assim. E eu vejo que dentro do BDSM também tem isso de relação não monogâmica, sabe? Eu não sei se você também tem esse contato de as meninas procuram pra falar de homenagem, algo assim. Elas falam, mas eu vejo que o meu público, ele é mais leve, assim, sabe? Aquele que tá se Mas descobrindo. eu e meu namorado, Eu e meu ou eu namorado. sozinho. Exatamente. Eu já falei bastante sobre BDSM, já tratei muito sobre esses assuntos, mais a nível de curiosidade pra elas, mas nunca foi algo que vieram até mim pra descobrir sobre, sabe? Porque realmente são mais novas e aquela coisa mais tranquila. Então, Não é o público dominante, Não é o público dominante. Você acha que você é dominadora? Você é submissa? Eu adoro, olha. Ela já tá entrevistando, alô. Gabi, você. Ai, meu Deus. Senti a pressão agora, fiquei Fala, com vergonha. fala. Agora senti fiquei aqui. curiosa também. Ai, eu sou bem... O que vocês acham? Deixa Eu contar acho que você primeiro. é dominante, sabe por quê? Porque quem tem carinha assim toda Se transforma. se transforma. Ou ambos transita, sabe? Tipo, eu gosto de tomar uma enforcadinha, mas eu gosto de dominar. Eu acho assim. legal. Eu sou mais desse tipo, Eu sou assim. bem E do como é alto que é? também. Como é que é traquinas meio a meio, assim. Às vezes é assim, às vezes é assado. Não, as pessoas acham que por eu ter uma sex shop eu faço tudo, Sim. né? Que eu sou a pessoa mais... Que tu abre teu guarda-roupa, tem chicotes, tem máscara, Isso, tem gente, algemas, tem tudo. muitos E tu usa Aquela todas, música, assim. muitos produtos eu nunca nem usei, não tenho nem interesse, sabe? Exato. E tá tudo bem. E tu tanto também em vai fazer um relação- sexo gostosinho, normal. Aquele eu comumzinho, sou assim, mais, sabe? Eu sou mais Papai e mamãe. tradicional. Eu sou mais tradicional. Eu gosto. Eu vou dizer que eu confesso. adoro um sexo tranquilo. Uma coisa Claro. Eu a sou- mesma, o arroz Aquela e feijão coisa, de sempre. aquela coisa gostosa. Assim, Não, que nem... é um Conexão, amorzinho, né? de conexão. E também, às vezes, eu vejo assim, hoje... É que a gente também vai mudando, né? Sim. Eu era muito mais... Tchá, 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 tchá. Eu também, é. É que namorando agora, né? E Aquele aí, romance. mais tempo, às vezes, hoje eu também consigo ver o sexo como alimento, escovar os dentes, sexo, ele tem que estar... Sim, o sexo aqui, isso rapidinho, pode ser, beleza, isso, vamos lá, taraná, sabe? O sexo na vida, A gente assim. tem, você tem, Gabi, as posições das rapidinhas? As posições. Tem, né? Acho que toda mulher tem, né? As posições. A posição melhor pra acordar. É. Daí tu não quer tanto contado, não escovou os dentes ainda, vai mais De ladinho. mais Acordou, de virou ladinho. de lado, né? Adoro. Acordou, virou de lado, aí vai Muito acordando. bom. Vai dormir de lado também. É? vai de lado. Ai, eu Isso. amo. Eu acho que esse, Ladinho. assim, o de acordar, pra mim, é o top. Adoro. Ainda mais que eu tô adoro acordada, na verdade. Eu Porque de adoro. noite eu tô muito cansada, Sim. E sabe? eu sou total do sexo matinal. Não, ai, de noite, entendeu? Às vezes, claro, a gente faz, né, que tá na vibe. Mas de manhã, Sim, a a energia, energia do tá acordar, limpa. tá carregada. É, Tá eu pronto também pro sinto dia, de isso. noite tá cansada, E tem né? gente Já é que aquela odeia, coisa. né? Eu já conversei com mulheres Tem que gente que odeiam detesta. transar de manhã e eu fico assim, Pra mim, é o melhor horário. Eu acho o também. melhor É. horário.
Eu Também prefiro. Mas uma questão que eu fiquei pensando aqui, entrando no tópico, né, de quando o corpo é a fonte de prazer e se torna o principal obstáculo, o próprio corpo é o grande tabu, né? O corpo é um tabu gigante, né? Pensar o corpo, amar o corpo, aceitar o corpo. Quais são as principais queixas que vocês veem? A Rê falou algumas com a experiência de fotografar mulheres. Sim. Onde é que as mulheres se pegam na questão de eu preciso aceitar o meu corpo para poder ter prazer, para poder fazer sexo? Onde é? Quais são as queixas? Eu sinto que é muito pessoal e varia muito, né? As questões do corpo. Pode ser o pé, entende? Pode ser um minguinho. Pode ser um minguinho. Isso que é o mais louco. Eu tenho um minguinho meio assim. Mas nunca me eu atrapalhou. tenho Mas eu uma- fiquei eu tenho pensando, uma bah, teoria. quando eu era criança eu me implicava com o minguinho. Ainda bem que ele não me subiu a Eu cabeça. tenho uma teoria que quanto mais bonita a mulher, o pezinho... Pior o pé. O pezinho, não, é pior que Porque verdade. Deus, ele equilibra, Ele entendeu? bota um dedo torto. Ele bota uma unha Pra equilibrar. O meu minguinho, todo mundo fala que é Ó, então horrível. fechou, todo mundo tem minguinho feio aqui. Ai, Eu jogava futebol, né, gente? E aí, vou dar um exemplo. Meu pé sempre foi muito feio. E eu sempre tive muita trava com meu pé. Tipo, não olha meu pé. Transava de meia, Transa assim, de nesse meia. nível, sabe? Sério? Sério. Tinha uma trava com meu pé. Porque, amiga, eu calço 38, 39. Já é um pezão, Pezão. né? Já é um pezão. Aí era um pé de colona, né? Porque eu era do sítio, do campo. Jogava futebol, o pé todo, né? O que fez eu transformar? Um parceiro meu que gostava em pé, e ele queria sempre pegar meu pé. E eu ficava, ai, meu pé é horrível, sai do meu pé, pelo amor de Deus. E ele falou, tá, mas então faz alguma coisa. Se tu não gosta do teu pé, faz, sabe? E aí, que virou a chave. Eu pensei, vou começar a fazer skincare de pezinhos. E aí eu comecei a comprar creme, comecei a olhar meu pé, tipo, tá, o que eu não gosto no pé? Ah, é a textura. Tá, comprei um esfoliante. Aí comecei a cuidar do pé. Aí eu fazia mais massagem. Eu comecei a tocar meu pé e eu vi que não era um pé ruim. Cria uma nova relação pé com o ruim. pé, né? Exatamente. Eu refiz a relação que eu tinha com o Ressignificou, pé. de fato. Legal. Ressignifiquei. E aí eu consegui transformar. E aí, hoje em dia, um dos meus maiores fetiches é pé, gente. Tipo, eu adoro pé. Maravilhosa. Adoro pé. Pé, minha vida. Sou do time do pé. Então, eu consegui pegar um trauma, que era uma das poucas coisas que eu ainda tinha trava depois da minha adolescência, e ressignificar. Isso. E isso eu falo para as meninas que me procuram. Eu faço muito autorretrato, né? E eu brinco que eu faço tanto no dia que eu tô ovulando, que eu tô, tipo, poderosa, e no dia que eu tô um lixo, assim. No dia que eu tô triste. Porque eu gosto de me retratar e ver como eu tô e me sentir naquilo. E dentro da fotografia, quando eu posto esse autorretrato, tanto no dia que eu tô extrovertida, quanto no dia que eu tô introspectiva, as minhas seguidoras, as minhas amigas, elas sentem aquilo. Já sacam. Então, elas olham e elas se identificam. Então, trazer... Eu nunca fui assim, nunca tive cirurgia plástica, mesmo tendo um corpo padrão. Nunca preguei assim, nossa, vamos fazer botox, vamos botar boca. E nada contra. Antigamente eu era militante, assim, não, a gente tem que ser natural. Hoje em dia, não, eu entendo que a gente tem que buscar o que nos faz bem e o que nos faz feliz. Dentro de um equilíbrio, né? E eu falo assim, isso que você sente, sempre quando tem uma insatisfação, por exemplo, com o corpo, é interno ou é externo? Você quer mudar o seu nariz porque você ouviu na infância toda que você era nariguda, que você era feia, que você é isso, que aquilo? Ou você realmente olha pro seu rosto e não se sente confortável? Quando você esquece tudo que já te disseram. Você se olha, você Ainda sente... fica. Então, eu acredito que isso é para tudo, para peso, né, para mudança estética. E aí, as principais coisas que eu vi, assim, de corpo, tá, que bloqueiam a mulher na hora do sexo. Pelo lá em cima. Não tô depilada, não vou transar. Meu Deus, não tô depilada, sim. não vou Muito deixar que me isso. chupem. Ai, minha perna tá Sim. cabeluda. Gente, eu fiquei cabeluda há vários anos. Tipo, uau. Vou deixar cabelo... Porque era uma coisa minha também, que era meio que trauma. Eu pensei, eu vou bater esse trauma de frente. E aí, o que eu descobri? Que tem vários gatos que adoram pelos. E, tipo, tem até um rolê de fetiche com pelo. Então... Acha que tá ruim, sempre vai ter alguém que quer, entendeu? Mas se você acha que não tá legal, vai ter alguém que vai amar. Então, entender isso, assim, que o pelo não era um problema, que os homens não deixavam de sentir atração por mim, porque eu tava com a perna peluda, ou com a buceta peluda, ou com o sovaco peludo. Isso foi um empoderamento pra mim. Hoje eu me depilo porque eu quero, não mais porque eu tenho esse receio. Gordura, né? Tipo assim, sobrepeso ou, ai, sou muito magra. Isso sempre pega. Isso é sempre uma trava muito grande e é social. Vulva.
Eu não sei, gente. O formato, O como é a formato, minha. a pelinha. Nossa, eu tenho uma pelinha lá do ladinho esquerdo que não Sim. é normal. E eu não quero que ninguém chegue perto, eu não quero ligar a luz. Então, Tem até cirurgia, né, pra vulva. Hoje em dia eu é fico muito apavorada, comum, chocada muito com comum. isso. Infelizmente. E eu acho que isso também, além do comportamento e falta, às vezes, de técnica sexual dos homens, isso também pode ser até um reflexo do mercado pornô também, É né? super Na própria, um tem o reflexo. reflexo no homem e o reflexo na própria mulher Com também, né? certeza. De entender que aquilo que você tá vendo é uma produção, né? Não é algo real, não Que são tem muita corpos do dia a maquiagem, dia. cirurgia. Tem né? muita... É É uma feito para cena, aquilo, né? é uma cena. É uma encenação uma encenação. total. Não é real. Mas eu sinto que pega muito e o que dá pra fazer que vai contornar essa situação, independente de qual parte do corpo você se sente insegura, é você ir lá encarar. Sabe? Eu acredito que o que quebra o medo, o receio é você encarar, é você entrar naquele problema. Por que que eu não gosto da minha vulva? Pegar um espelho e olhar, sabe? Olhar e olhar a parte que você não gosta e olhar a totalidade e ver o que você gosta. Pô, essa pelinha eu não gosto, mas olha essa curvinha da bunda, sabe? Olha essa corzinha, né? Bota o dedo dentro, ai, é quentinha, gostoso, sabe? É se sentir gostosa, é se sentir bem consigo. Porque uma mulher que tem um bom desempenho no sexo é uma mulher que se gosta, que é Sim, segura, que com se certeza. sente, que quer ter prazer, que quer dar prazer. O cara não vai ligar. Se o cara ligar pra um pelinho. É porque. Deixa caráter ele, dele. entendeu? É o Deixa caráter. ele vai achar alguma mulher que vai ligar pra pelinho também. E E eles ser vão o se casal juntar. perfeito. Isso mesmo. Entendeu? Boa, A gente pra tem que todos. entender. Achei É maravilhoso Tetris, é isso. compatibilidade. Se a pessoa liga pra aquilo, deixa ela, não tenta mudar ela. Próximo, entendeu? Vai achar um mais gato, mais gostoso, com uma piroca melhor, porque Deus abençoa a gente quando a gente faz as coisas certas, entendeu? Então só vai, deixa. Criou trauma, deixa. Eu tinha vários traumas, assim, com o meu primeiro namorado. Imagina, eu comecei a transar com 15 anos, eu parecia os cachorrinhos empinando, né? Não sabia fazer nada, assim, ficava toda desengonçada. E eu lembro que Tu desde diz muito no nova... transando? Tipo, ficar de 4, era aquele de 4 meio assim, meio arqueadinho. Aquele que você ensina a fazer o quadradinho. E aí, um dia eu falei pra ele assim, ai, eu quero filmar, né? Porque eu queria ver como é que era. Eu não Ah, tu sabia. queria 15 anos, gente. E eu infernizei ele. E, nossa, a mãe dele é super tradicional, assim. A gente demorou um século pra transar. E eu já tava assim, né? Vamos, meu filho. Botando pressão. E aí, a gente filmou e foi horrível, assim. Porque eu achei que era super lindo, né? Desempenho. E aí tu foi ver, não te Pareciam gostou. dois cachorrinhos esquisitos. Era uma coisinha muito esquisita. Assim, imagina, né? 2 crianças com 15 anos transando, sem zero experiência. E aí que eu fui entender também o lance da performance no sexo, né? Que eu tinha como encaixar meu corpo de formas diferentes. E isso também me deixa mais segura, porque eu era muito magrinha. Então, imagina, muito magrinha ainda, toda renguinha, não tinha condições. Eu pensei, eu não vou em lugar nenhum desse jeito, eu não vou conseguir. E aí eu comecei a realmente entender que o sexo real, ele era muito diferente do pornô. E que eu tinha que ter mais autoconhecimento para eu me sentir melhor comigo, com o meu desempenho. E aí eu fui indo até para um ápice de atuação onde eu só atuava. E daí eu também comecei a ficar infeliz. Aquela E super aí, performance. super né? performance, né? Parecia que eu tava num palco sempre. E aí eu entendi que eu também não precisava ter esse ápice. Que dentro disso eu tinha que ter um equilíbrio. Que não era nem só performar e nem só também ficar monga, né? Tinha Um meio termo. um meio né? termo ali que funcionava muito bem. Então, eu acredito que para essas mulheres que têm questões com autoestima, que têm alguma questão com o corpo, seja ela qual for, é buscar autoconhecimento através da dança, ou através da fotografia, ou através do tantra, vai para massagem, vai sentir, vai ativar o corpo. Ativa, porque ou a cabeça ativa o corpo, ou o corpo ativa a cabeça, e aí E se vai a gente não fluindo. cuida dessas queixas, né, que temos, desses tabus de corpo, esses obstáculos, isso é uma coisa sem fim. Sim. Primeiro é o dedo, depois é a pelinha, depois é o peito, depois é aquilo. Então, quando a gente busca esse autoconhecimento, que seja escutar um podcast, que seja ouvir Com outras mulheres e certeza. ver que é normal isso, normal. que é normal aquilo. Se a gente não busca isso, vão se criando monstros gigantes, né, sobre o nosso corpo. Alguma outra queixa que tu já conheça, assim, que tu já tenha ouvido, Lu? Sim, elas chegam até mim muitas vezes
falando da questão do peso mesmo, Do peso. né? Porque, me sinto insatisfeita com o meu peso, com o meu corpo. E sempre tem alguma queixa, como a gente estava comentando aqui. Sempre vai ter alguma queixa, por menor que seja. Algo vai incomodar a pessoa, né? E eu costumo ser bem prática, assim, nessa questão ali no Instagram, falando com elas, que é uma coisa que eu levo pra minha vida, assim, comigo mesma. Se a pessoa não tá se sentindo satisfeita com algo, ela tem duas opções. Ou ela tenta mudar isso, de alguma forma, ou ela aceita e para de ficar com paranoia, sabe? Para de se noiar. Ela entra ali, mergulha na aceitação, trabalho psicológico, terapia, gurias, é maravilhoso, amo, necessário. Trabalha ali o psicológico pra, de fato, desconstruir toda essa neura, sabe? Porque, como vocês disseram, senão vai acumulando e nunca para. Eu era uma pessoa que eu não tinha muita certeza se eu queria ou não botar silicone. Eu ficava nessa questão, assim, será que eu boto, será que não? E hoje em dia eu já entendi que eu não quero botar. Que era uma coisa que todo mundo botava, todo mundo bota, então eu tenho que botar também, porque o meu peito é pequeno, então eu preciso botar silicone. Pra encher a blusa, sabe? Pra ficar dizem, aquele né? peitinho Eu só queria assim. botar peito assim pra afogar homem, sabe? Eu acho a utilidade do silicone afogar homem, assim, eu fico sempre pensando, eu vejo Eu queria só pra isso, sabe, doutor? Só pra isso, eu sempre falo. Afogar Bota o homem. suficiente Afogar que já deu o efeito. Tchau, entendeu? É pra mim utilidade, é uma brincadeira, mas é real. Então todas sem silicone. Toda sem Ai, silicone. o bonde do Ai, não. Bonde do peitinho. peitinho. Peitinho eu escuto Não. muito no meu Insta, viu? Que eu faço várias fotos assim também. E aí bota E assim, aí, ai, peitinho. Peitinho pequenininho. Ai, As sim. meninas, Obrigada. Tipo, "Ai, obrigada. Eu vendo você, né, amando seu corpo, gostando do seu peitinho. Eu falo, é o bonde dos peitinhos. Bonde dos peitinhos. Tem Tá que se tudo bem. aceitar, não? E Se a questão do gosta. seio pra mim, onde eu consegui dar a virada pra mim, grande virada, foi no burlesco, quando eu comecei a fazer burlesco. Porque no burlesco a gente usa, né, aqueles peixes ou nipple que a gente coloca aqui no seio. E quando eu fui apresentada ao burlesco, eu perguntei, tá, mas eu vou ter que realmente tirar e mostrar, tipo, em todos os números vai acontecer isso? E eu... O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque uma coisa é tu tá de sutiã, de top, né? Outra coisa é tu realmente mostrar o seio e tá só coberto, né? Com um pequeno tecido, com um pequeno adesivo. E é só um mamilinho, geralmente, É só um né? mamilo ali, né? Então eu fiquei assim, nossa, ali eu quebrei ali. Eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vou fazer. Vou mostrar. E fez. E fez. E nunca mais me noiei com o peito. Encarou nunca o medo. Nunca mais. Encarou o Inclusive, medo. pela questão, como tu disse, né, de fazer massagem no pé, adornar o seio. Eu comecei assim, gente, meu seio é lindo. Olha só que lindo. E você também faz movimento, né? No burlesco, todo o lance do movimento exato. também. É muito sensual, sexy. né? Então era uma coisa assim que daí a gente escuta assim, desde a infância. Ah, Olivia Palito. Ah, sou magrela. Ah, despeitada. Ah, não sei o quê. E aquilo ali fica na tua cabeça, né? Eu lembro de ser criança e pegar uma revista de cirurgia plástica. Eu era criança. E eu, às lágrimas, na cama da minha mãe, disse, mãe, é isso que vai me salvar. Eu preciso Meu disso. Deus. Sério, Gabi. E eu era bem criança. Eu lembro de pegar papel higiênico. Aí eu lembro de botar Mas, Ah, gurias, eu não peitinho. botava só Sutiã. no peito. Eu botava nas calças de enchimento. Eu botava, tipo, tipo, queen, drag. assim. Acho que no futuro, assim, no futuro você vai ser drag, sabe? Podiam ter me avisado, né? Botava até porque, assim, os colegas, assim, magricela, não tem bunda, não tem peito. E aquilo me, tipo assim, e não tinha nem idade pra isso, né? Sim, não deveria nem ser uma preocupação, E né? já era, né? Tu vê, então, entre as crianças, então, como isso é cultural e tá no DNA, né? E vem no Os inconsciente, meninos, né? não é uma pessoa... Eu tinha o quê? Menos de 12 anos, gente. Eu tinha... Acho que nessa época eu Meu devia ter Deus. uns 7, 8. Meu Deus. Eu já me sentia não gostosa. Cresceu assim, com isso na cabeça. Tu imagina as de hoje, como é que estão? A minha irmã tem 4 aninhos e ela fala assim pra mim. Gente, é uma princesa, a coisa mais linda do mundo. E ela sempre fala assim, eu tô bonita. Eu sou bonita, eu tô bonita. Mas ela, tipo, se acha. Ela se acha. Mas às vezes ela dá uma balançada, sabe? Daí, Ou às é vezes uma ela coisa olha no que quer espelho, ouvir. ela tem aquela pancinha de criança, Sim, né? sim. Aquela Coisa barriguinha mais fofa. redondinha, boa de Aham. morder. E dela, Aham. eu sou gorda. Ela Ai, fala, meu Deus. eu falo, não, meu amor, não. Daí eu explico pra ela, seu corpo
de uma criança de 4 anos, você é criança. E Tá daí ela tu pergunta velha. assim, quando que eu vou criar peito? Quando que eu vou ter tite, sabe? Tite. Tipo, super querendo, assim. Mas isso que você falou, sabe, Gabi? Eu tinha, quando era mais nova, eu tinha trauma com o meu nariz. E foi uma coisa que eu virei também a chave. E hoje de manhã eu tava pensando, a gente, né, se transforma, a gente é o quê? Aquilo que a gente deixa sair ou aquilo que a gente carrega, né? A gente é os pesos que a gente deixa embora ou a gente é os pesos que a gente traz pro resto da vida? Porque é muito a gente conseguir entender o que tem que tirar, sabe? Limpeza mesmo. Não tem como você ficar carregando traumas e entender isso demora muito tempo, porque a infância e a adolescência são muito cruéis para todas as pessoas. É o depositório de grandes... Para todas as pessoas. Eu conheci mulheres imensas, mulheres gordas que tinham a sexualidade, a autoestima lá em cima, que me davam um banho assim, tipo uma aula, e eu ficava caralho, sabe? E eu conheci mulheres com corpo de bailarinas perfeitas, de silicone, cirurgia plástica, o melhor creme, o melhor tudo, E com bastante... e sem autoestima. Então, no fim, é óbvio que o físico, ele importa, mas é muito... Eu falo que não é o que você tem, é como você lida com o que você tem, né? Então, não é você ter uma bundinha, é como você lida com essa bundinha, entendeu? Que eu falo, minha bunda não é grande, mas eu sei mexer ela também. Tem Boa, boa. utilidade. Olha que interessante, né? Eu gente? sei, eu dou meu jeito aqui. Dá um jeitinho. É que é muito psicológico, né? Vários fatores influenciam, assim, a questão como a gente se enxerga. Com certeza. Então, não importa o que a gente tem aqui no externo, se no interno a gente não se ama de fato, né? Então, trabalhar isso diariamente é cansativo, Entender é que vai árduo, ter dia ruim, o né? autoconhecimento é muito difícil e dói, e machuca, tu tem que eliminar o que não presta mais, Com sabe? certeza. Porque Mas vocês é podem ter essencial. certeza que esse é um peso que os homens praticamente não têm, né? Talvez alguns, um pouco, outro, mas eles não precisam lidar com não isso, É que precisam. eles né? são ensinados a não ligar. O homem, pelo que eu É. vejo assim, tá confuso. Não liga. Tá incomodando? Não liga. Sei lá, pensa em futebol e Isso. churrasco e mulheres peladas. Sabe? Que tá Eles- tudo certo. Tá tudo certo. E a gente não, a gente tem que lidar. E isso que você falou do autoconhecimento, não sei como é que é pra vocês, mas muitas mulheres olham pra mim, pro meu perfil, que eu tenho minha imagem exposta, sensualidade, sexualidade, e pensam, pronto. A gata venceu na vida. Tá resolvida. Tá resolvida, não sofre Não mais, é bem não assim, é traída, né? Não é passa assim. raiva, não passa ódio, Não não para chora, nunca. não fica ranhenta com crise. Não, é justamente porque a gente trabalha com isso, porque a gente viu que a gente precisava, né, disso Exato. pra conseguir seguir E é em constante, frente. né? E é constante. Os dias ruins, eles existem o tempo todo. E ter mais autoconhecimento vai intensificar o dia ruim. Porque você vai ter a consciência. A consciência do que tá Entendeu? acontecendo. Então o peso ele é maior, verdade. mas você vai ter a força também do autoconhecimento para conseguir vencer isso. Então não é que fica fácil, mas é que você fica mais forte. E eu acho que esse que é o ponto principal, assim. Sim, e realmente acaba sendo muito mais difícil quando tu decide investir nessa luta, assim, sabe? Nesse processo. Porque eu vejo muito na terapia, por exemplo. Depois de uma consulta, é toda uma análise ali, um estudo que tu faz, que tu tem da tua vida, e aí tu tem que trabalhar em cima disso. E é cansativo, dá preguiça, assim, mas é algo que a gente precisa fazer para evoluir, né? E como mulheres, e mais poder, e crescer, a gente Seguir precisa conquistando disso. esse mundo, né? Exatamente. A gente deu muitas dicas para mulheres, mas agora eu quero dicas para os homens. Que dicas vocês dariam num relacionamento, né, heteroafetivo? Que dicas vocês dariam, que também podem ser queixas, assim, né, dos homens? Que diquinhas vocês dariam para os homens? Eu daria uma dica muito semelhante que eu dei para as mulheres. Luz baixa, Luz baixa. uma massagenzinha, um óleozinho, entendeu? Beijar o corpinho todo. Eu acredito que quando o homem consegue apreciar a mulher, olhar ela como um todo e apreciar, sabe? Sentir,
Eu sei que é difícil ser homem e ser sensível, mas eu acredito nos homens. Eu acredito que a sensibilidade tá lá dentro Eu deles. gosto de homem sensível. Eu Eu gosto gosto também. de homem delicado, assim, no sentido assim. você gosta? Eu aprecio, assim. Eu gosto tem do essa homem que sensibilidade. é o fingido, que na rua é tipo, eu sou forte. Isso. E aí em casa Mas que tipo, com você. ai, Amorzinho. eu Isso. amo meus favoritos. Meus favoritos. E eu acredito que quando o homem tem a sensibilidade de notar os estímulos, porque eu acho que a principal dica não é porque deu certo com a outra que vai dar certo com essa. Boa, boa. Eu acho que é a principal dica. Exato. Por mais que a gente Assim como não carregue é uma quando tu bagagem. vê um filme que ali parece lindo, não quer dizer que vai funcionar na A vida atriz real. toma uma né? cuspida na cara, não cuspa Aham. na cara da sua mulher. Não bata se você A não chance sabe de dar se gosta, certo né? É minúscula, sabe? Então, assim, Minúscula mesmo. E assim que às vezes tapa também, né? Tem gente que cuidado. gosta, tem gente que não gosta. Com eu calma. acredito que não leve a última experiência pra próxima, sabe? Entenda que cada pessoa é uma pessoa. E começa do zero Começa ali, né? do zero, sabe? Se permita entender que é um mundo novo. Use Legal. a sua bagagem, mas é um mundo novo. Diálogo. Saiba se comunicar. Nem sempre o diálogo ele precisa ser verbal. Existem comunicações não verbais. Então, tenha sensibilidade pra ver o que o corpo responde, né? E tipo assim, gato, se esforça, né? Se esforça, assim, mostra pra mulher que você tá lá pra ela. A gente gosta de ter o homem pra gente. A gente gosta de ver que o gato tá ali empenhado. Não tipo, estou cansado aqui chupando 1 hora. Mas não, que tá chupando porque quer Não, chupar. vontade, que tá fazendo né? porque nem quer, vai. Vontade. sabe? Faça com vontade. Faça porque... Ai, não gosto de chupar, então não chupa. Ou não aquela coisa Sabe? mecânica, né? Só por fazer. Só por fazer é desprazeroso, né? Desprazeroso. E o esforço, ele tem que ser justamente pelo prazer, não pela obrigação. Não tornem as coisas como uma obrigação. Não sigam roteiros, sabe? Cada pessoa é uma pessoa. Às vezes pode começar com um chupandinho ao invés do beijo, entende? A gente nunca sabe. Entende o que cada pessoa gosta. Então, conseguir ter uma boa comunicação com a parceira, eu acredito que é um dos pontos principais. E escutar, né? Não é porque tua parceira te disse alguma coisa que tu possa melhorar, que tu poderia melhorar, que ela não gostou, se ela tá te dizendo Exato. que ela tem algum apontamento, é porque ela quer de novo. Com certeza. Na verdade, é um super sinal de que ela te quer, positivo e que ela Com te quer, certeza. né? Porque acontece muito assim, ai, não vou falar nada não, porque ele vai se sentir mal. Claro, isso pode acontecer, mas se a gente não fala, vai passando adiante, ele vai achando que tá arrasando a vida inteira. E não tem que tá. falar. E no fim eles gostam da verdade, porque o homem ele pode ficar com o ego ferido, mas se ele melhorar no desempenho, ele vai se sentir melhor. E se você ser essa mulher que vai fazer ele melhorar no desempenho com a verdade, ele vai te querer mais. Com certeza, porque no início pode ser ruim ouvir, mas depois vai ser muito bom, né? É que nem as tremidinhas, né, Gabi? Quando Lá começa toda- bem, Estranho, depois mas a gente vem. Você solta. E Lu? Pra mim, primeiramente, minhas dicas, né? Sem pornô, por favor. Eu sou super contra, assim, toda a indústria, tudo que criam em cima disso. E já vi vários casos de amigas, clientes chegando até mim e, olha, o meu namorado, isso e aquilo. Tem muito E aí eu, viciado tá, em mas pornô, por né? quê? Aí eu fui investigando, era o pornô. Então, a tristeza, sabe? Sim, Que causa sim. é uma coisa que eu, Causa frustração. né? frustração, eu Sim. sou totalmente contra e falo pra todas elas, assim, deixo isso bem claro no meu Instagram, até pros namorados, sabe? Não assistam pornô, pelo amor de Deus. Amei. É que cria muitos vícios, né? Muitos vícios, é um vício, realmente. Eu já vi muitos homens é com um vícios, vício em real. si, é verdade, é verdade. E aí acaba, o desempenho do homem acaba baixando bastante, né? Isso. Porque também ele vai provavelmente, né, gozar mais rápido. Com certeza. Ou nem não gozar. vai te dar, ou ou nem não gozar, gozar. ou não te dá Porque tá aquela viciada. atenção, É. não vai nem olhar pra ti, porque daqui a pouco fica uma coisa mais só... Eu conheci Imaginária muitos e não relacionamentos que acabaram porque o homem não transava mais, né, com a parceira e a mulher pegava ele do pornô, assim, no Ai. histórico de busca e aí volta o peso, tá, mas quer dizer que Eu não sou Comigo, atraente que tô o ali, suficiente. mulher viva, real. Eu que cuido, que limpo, faxino, dou banho, né, tô ali sendo parceira, me esforçando, botando uma lingerie e, né, E é por isso que a gente tem que complicado. cuidar do nosso prazer, né? Por isso, voltando Sim. assim, né? Tipo, o prazer é meu.
Independente se ele vai fazer isso e aquilo, não é culpa minha. Exato. Não é sobre mim, não sou eu que não tô fazendo bem, não sou eu que não sou gostosa, não sou eu que não sou atraente. Não é isso, é aquilo que tem gosto disso, que tem cheiro disso, que ele não quer isso. Não tem nada a ver com isso, né? Então, por isso que é tão importante a gente falar abertamente desses assuntos e trazer pras minhas descobertas. Sim, certeza. e outra coisa que pra mim é muito perceptível, se o cara, ele não se preocupa em satisfazer a mulher ali na cama, ele não tem essa intenção, pra mim o caráter dele já diz algo, já diz sabe? algo. Já é um sinal. Então as mulheres também, né, fiquem atentas assim quando forem decidir, né, investir no cara, Aham. porque ele dá Aham. sinais antes. Perfeito. E não serem egoístas, né? Porque quando tu pensa só no teu prazer, a mulher acaba ficando de lado e causa inseguranças e toda essa questão. Rê, posso te fazer uma pergunta? Que eu Com certeza. costumo fazer assim no final dos nossos podcasts. Você se considera feminista? Já me considerei. Uhum, Já ergui muito a bandeira do feminismo. uhum, Acho incrível, necessário. Acredito que se hoje eu tô aqui, se hoje a gente tá aqui, muito é porque o feminismo teve, né, essa força de abrir os caminhos. Mas hoje eu não ergo mais a bandeira do feminismo, assim. Não me considero mais feminista, Tu não te sabe? considera feminista? Não, é o que eu falei, assim, já tive meu momento de feminismo, mas hoje não é uma bandeira que eu ergo, porque depois que eu tive dentro do movimento, eu percebi que muitas coisas que eu erguia, que eu tomava pra mim, não eram sobre o movimento, eram questões pessoais de algumas pessoas que movimentavam, né, que encabeçavam aquilo. Por exemplo, eu não acho que a gente tem que odiar os homens. Não, é. Né? Mas também, o que eu vou Dentro dizer? Eu, como do feminista, vou feminismo dizer, radical, tipo, né? exatamente, tem vários feminismos, né, nisso, Isso. né? Eu também não concordo com É, isso. então. Então, por isso que a gente também rebola a raba. Faz isso que tem muitas exato, feministas que não concordam. Existem o feminismo liberal, existe o feminismo radical, existe a primeira, a segunda, a terceira onda. Então, o feminismo ele é um movimento muito complexo, mas hoje, trabalhando com a minha imagem, com rede social, eu sinto que quando eu ergo a bandeira do feminismo, eu acabo perdendo um espaço de fala para as pessoas prestarem atenção no que eu tô falando, por elas terem essa ideia errada Do próprio feminismo. do feminismo. Então, para eu não perder meio que esse tempo tendo que explicar para as pessoas o que Entendi. é o feminismo, a linha, eu acabo ficando assim mais em cima do muro, sabe? Tipo, não critico o feminismo, mas também não ergo mais a bandeira dele. Eu prefiro erguer a bandeira das mulheres, assim, do feminino, né, do poder feminino, da liberdade, muito mais do que do feminismo em si. Mas é um movimento social que tem todo o meu apoio. A maioria das minhas amigas são feministas, minhas primas, assim, então. E eu, né, vivi dentro desse movimento por muito tempo também, assim. Foi o que me libertou também, então sou muito grata ao feminismo. Mas hoje me sinto mais branda dentro do movimento. Perfeito. E você, Lu? Eu fiquei bem preocupada com essa pergunta polêmica no início, quando eu li o meu. Deus Porque do céu. eu sempre gosto de saber pra entender o que as pessoas entendem como feminismo Sim. também, assim. Então, uma pergunta que eu tô sempre falando, assim, tu te considera? Tu te considera? Aham. E é massa Uma porque é um pesquisa, diálogo uma que não pesquisa. tá se tendo tanto hoje, né? Não se fala mais tanto em feminismo quanto se falava há 5, 6 anos atrás. Porque eu sinto que teve pelo menos, não sei se era que eu também era mais nova Pode e eu ser, tava mais mais inserida inserida. no meio. Pode ser. Mas hoje eu vejo até um antifeminismo, né? Aham. Tipo, É, tem ainda uma mais onda em- antifeminista, Tem. a gente tá vivendo Tempos diferentes de Difíceis. 5 a 10 anos atrás, onde era tipo, vamos botar os peitinhos pra jogo. Hoje é tipo, não, garota, você tem que ser uma mulher de valor. Então a gente tá retrocedendo também nessa mentalidade. Eu acho que. Eu me considerei feminista durante toda a minha adolescência, mais ou menos parecida com a tua história. Até fiquei bem chocada agora que tu contou. Me considerei feminista, era super militante e levantava muito essa bandeira. Mas hoje em dia eu percebo que era algo mais para eu me encaixar na sociedade, mais para eu me encaixar naquele grupo, mais para as pessoas me verem ali e porque todo mundo era. Todo mundo era feminista na minha escola, todo mundo era de esquerda, todo mundo era militante. Era aquilo, se tu é de direita, se tu é diferente, isso é do mal, isso é errado. Tinha algo muito político assim, sabe? Então, hoje, com os olhos que eu tenho, eu vejo que eu estava inserida naquilo e falando questões que eu nem tinha estudado profundamente, que eu não tinha chegado lá no fundo, sabe? Então, hoje eu já não me considero, não falo, não gosto de me colocar nessa caixinha,
porque eu também não quis voltar e abrir ela e descobrir a fundo para tirar minhas próprias conclusões. Então hoje eu vou na igreja católica todo domingo, eu tenho amigas feministas, converso com elas, o meu namorado é super tradicional e católico, enquanto uma das minhas melhores amigas é super liberal, tem a língua bifurcada. Então eu consigo transitar tranquilamente e me sinto não em cima do muro. Eu acho que eu sou bem posicionada, mas no sentido de não querer me posicionar de fato com uma só opinião. Porque eu consigo entender os dois lados, entende? Então, hoje em dia, eu já não me coloco mais nessa caixa, mas eu tiro as minhas próprias conclusões das experiências e dos lugares que eu vivo e das pessoas que estão próximas de mim, sabe? Perfeito. Eu gosto de ir em cima do muro, viu? Eu fico só olhandinho. Eu achava que era um bacana defeito. isso, assim, Eu gosto porque eu gosto de ver, assim, a galera botando fogo, entendeu? E eu falando assim... Já tive aí, hein? Massa, tchau. Então, eu gosto dessa distância, sabe? Eu acredito que o posicionamento, ele é muito importante, mas quando você vai se entendendo, se conhecendo, você nem precisa afirmar. Você vai sendo, você vai simplesmente sendo quem você é e é uma seleção natural. Vão ter pessoas de direita, de esquerda, católicas, não católicas, de tudo que é tipo... Até porque existe feminismo religioso, né? Porque, assim, às vezes a gente... Por que eu faço essa pergunta com frequência? Porque eu vejo o quanto é uma palavra completamente estrangeira, né? Assim, eu estudei bastante feminismo também no meu doutorado e eu não seria aceita em muitos grupos feministas. E eu sou feminista. Né? Então, por isso que hoje eu não enxergo exatamente como uma caixa, mas como uma explosão, né? Sim, com essa explosão. concordo. Então, é legal, sempre eu gosto muito de ouvir o que cada uma entende como feminismo e se entende ou não dentro dele. E o que eu posso contribuir, né, com vocês, né, da minha parte, é que o feminismo, ele é realmente uma explosão e sinto muito, mas eu vejo vocês como... Desculpa, mas você é feminista, garota. Tudo bem, eu aceito, né? eu aceito, não tem problema. Você não quer se encaixar, eu te encaixo. Não, mas eu acho muito legal também, só que eu penso que, assim, eu prefiro muito mais fazer meu trabalho e eu sei o quanto eu luto pelas mulheres, eu acho que eu não preciso de um rótulo, sabe? E no momento em que eu falo, sou feminista, as pessoas já têm uma visão em relação a isso. Que é muito mais sobre essa questão do próprio julgamento, né? Eu concordo palavra, que ela é ficou difícil. Com peso, Ficou com peso. É muito ficou, ruim, né? É Traz muito umas pesada pra coisas maioria das ruins. pessoas. Sim, e um dos meus objetivos de fazer essa pergunta e dizer eu sou feminista é porque muitas feministas não me considerariam. Então eu bato muito isso no peito. Sim, eu estou fazendo isso porque eu entendo que isso é poder, que isso aqui é eu reconquistar os meus direitos. Isso, o direito ao sexo, à sensualidade também é um direito, assim como ao voto, assim como eu ter proteção se o marido bate, né? Então, é poder reivindicado. Por isso que eu me coloco e é legal a gente sempre ver essas percepções. Eu adorei até num ponto que eu acredito que a gente passe, que é... Eu fui julgada também por muitas feministas quando eu tava dentro do movimento, por escutar que eu tava reproduzindo os padrões machistas, objetificando a mulher através do meu corpo e criando padrões, porque meu corpo, tipo assim, eu nunca fiz cirurgia, nunca fiz academia, mas eu tava oprimindo outras mulheres pela minha liberdade, pelo meu amor próprio. Eu ficava assim, completamente bugada, sabe? Mas eu tô tentando fazer confuso, né? É muito confuso. Muito e é de tanto marretear algumas próprias mulheres nos marretear, né? Porque a gente não tem muito medo do julgamento dos homens, não. A gente tem mais julgamento da mulher, né? Das porque seguidoras, né? Também com elas, né? A gente trabalha com elas, a gente quer o bem delas. Aí você tá lá se esforçando pra fazer bem pra uma mulher, aí uma mulher vem e fala, olha, você está criando padrões. Aí tu acaba dizendo assim, então toma isso aí pra ti, que eu também não quero mais esse rótulo, né? Então deixa eu... Eu entendo, eu assim. compreendo bastante e essa também é uma luta feminista da minha parte, assim, né? Pra mim, esse é o meu feminismo. Eu dizer, sim, também tô aqui, também tô por Mas eu acredito direitos, que né? o feminismo é muito sobre isso mesmo, sobre o poder, sabe? É sobre você entender o movimento, estudar o movimento. Eu não me considero também feminista porque eu não mergulhei no movimento. Eu acredito que pra você estar num movimento social, você tem que ter o conhecimento pra não fazer o que ela falou, que eu também fazia, que é você ter um discurso repetido do que aquela você coisa não vazia, sabe.
Sim, Eu vejo isso, tanto isso na isso, internet hoje em dia, eu vazio. fico Claro, chocada. é aquele no Twitter. feminismo de É só internet, reprodução, né? Sim, reprodução é do verdade, discurso, é né? verdade. Acaba péssimo. ficando vazio e perdido, Eu, assim. frequentemente, eu cito um livro que é o Explosão Feminista. Se Nunca vocês ouvi. puderem um Nunca ouvi dia, também. deem uma olhada, porque ele traz múltiplos feminismos, múltiplas formas. Lindo. Inclusive trans, inclusive religioso. Então, é assim, quando tu lê aquilo, tu diz... "Ah, é um universo, é uma explosão. O que a gente vive hoje como feminismo não deixou de ser esse rótulo, é uma coisa muito mais pulverizada mesmo e que vai bater de diferentes formas de ser feminista, né? Então deixo essa leitura. Eu amei. Interessante, Indicada vou pra procurar. vocês. Ela plantou a semente do feminismo nos corações Tá das dizendo garotas. converter. E aqui a nossa pastora do feminismo, eu quero um amém. E meninas, eu vou ficando por aqui com vocês. Quero agradecer de novo a presença. Foi maravilhoso. Foi um grande prazer. Já passou muito rápido, Passou, né? já passou uma hora. Gente, pelo amor de Deus. Meu Deus do E céu. por isso que eu vou encerrar hoje o nosso episódio. O prazer é nosso, o prazer é meu. Liberdade para falar, gozar e amar o sexo. Acompanhe mais episódios de Sensual Hipcast aqui na Cubo Play e também no nosso Spotify, Sensual Hipcast. Eu sou a Gabi Schultz e eu te espero no nosso próximo bate-papo. Um beijo.